Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes. Tentar ser rápido. Os termos em que funcionaria a Comissão de Acompanhamento são os termos que estão definidos normativamente. Neste caso, através de uma resolução que depois tem um caderno de encargos em que define claramente quais são as missões e as atribuições dessa Comissão. Eu para fazer estas perguntas parto do pressuposto que essa Comissão tinha as seguintes competências: de apoio técnico, de fiscalização, de acompanhamento, de controle da legalidade e dos princípios de direito e do contributo para o sucesso da operação. É isso que lá está. E nesse sentido vou partir já para as perguntas. Primeiro, no cumprimento destes deveres, como é que entende que se tenha deixado passar o prazo de validade da proposta da Rionave? O prazo normativo era de 60 dias, ela apresentou 90 dias, como é que se deixou passar esse prazo? A ultrapassagem do prazo deveu-se a um conjunto de... a proposta proposta definitiva não continha minimamente condições para ser sobre a mesma avaliada uma decisão. Portanto, houve um conjunto de esclarecimentos que foram pedidos até aos dois concorrentes. Entretanto, apareceu a questão da publicação no Jornal da União Europeia das questões da questão das ajudas à empresas de estaleiros navais Viana do Castelo, e a partir daí o prazo foi sendo absorvido e por sua vez absorveu a data limite que eles tinham imposto como validade da proposta e caducou. E, portanto, eles saíram voluntariamente, nem fizeram esforço no sentido de revalidar a proposta. Como é que justifica que o prazo proposto da RCI Trading tenha sido prorrogado e não o da Rionave? Fizeram alguma... Foi tentada que ela o fizesse? Foi-lhe dada oportunidade, tal e qual como foi dada oportunidade à RCI? Sim, isso foi o próprio interesse espontâneo dos concorrentes, não é? Tanto da Rionave como fizeram essas opções. Um revalidou, o outro não. Não tem nada a ver com o processo interno de decisão interno. O que eu estava a tentar perguntar era se não achava que, face à prorrogação do prazo de uma das entidades que se apresentou a concurso, se vocês próprios oficiosamente não entenderam que deviam ter, pelo menos, dar oportunidade à outra que o fizesse, para estarem em condições de igualdade? Não vos competia? Entendo, acho que não era a posição, por aquilo que quem estava a operar, portanto, essa interface de pedido de elementos e de acompanhamento de proposta a proposta na sua composição e no pedido dos esclarecimentos era em PORDEF, e creio que aquilo que estava em causa é que, simultaneamente com o pedido de elementos, que não foi um trabalho fácil, por aquilo que nos apercebemos, havia reuniões constantes, 5, 6 reuniões decorreram entre o pedido de elementos e as respostas, não eram muito conclusivos, porque muitas vezes envolvia consulta dos assessores que estavam cá em Lisboa às empresas na sua origem, e as coisas demoravam e, entretanto, ocorreu o aparecimento do conhecimento, da análise por parte da DGCOM das ajudas, o tratamento que considerar, portanto, como, enfim, uma desregulamento ou um impedimento em relação às regras da concorrência e um ilícito que estava aí, e da maneira como, na medida em que foi interpretado imediatamente que quem ganhasse tinha que arcar com a responsabilidade de indemnizar o Estado no valor dos 180 milhões e, portanto, fazer reverter para o Estado essas ajudas. De maneira que isso foi, penso que simultaneamente com isso, foi um dos motivos para que a Rionave tivesse desistido.
Tendo em conta as competências de acompanhamento da Comissão, a Comissão nunca disse nada sobre a passagem do tempo. Então estava a ver que a situação ia conduzir à caducidade de uma das propostas e não disse nada? Recomendou celeridade a alguém? Isso também não fazia parte da Comissão de Acompanhamento? De acompanhar uma situação perversa que era alguém, por razões não substantivas, desaparecer do concurso? Exatamente, eram razões substantivas e de conteúdo. Enfim, estava a decorrer um processo, durante os dias foram seguidos, entre pedido de dados, entrega de dados, resposta, e de maneira que nós não podíamos estar permanentemente dentro desse acompanhamento, mas, enfim, era um processo normal, estava a decorrer normal. Bem, trouxe aqui à discussão, por sua própria iniciativa, a questão dos ajudas, do problema que estaria a acontecer com a Comissão Europeia em relação às ajudas estatais. O que, então, quer dizer, a decisão de conclusão deste processo foi fictícia? A razão que levou a que realmente o processo de encerramento, acontecesse o processo de encerramento da privatização, foi essa questão que o Sr. Ministro da Defesa também aqui disse? Não, a razão, por aquilo que nós temos conhecimento, foi a razão técnica do valor da proposta final e não esta razão em relação ao problema com a DGCOM, levantado pela DGCOM. Foi uma razão que, conforme está no decreto-lei, ou está na publicação em Diário da República de 24 de abril, a decisão, uma decisão técnica de valor da proposta em si, que não corresponde minimamente à expectativa do vendedor, portanto, do Estado. Então posso concluir que se o Sr. Ministro, se o Sr. Ministro da Defesa aqui nesta Comissão disse que foi essa a razão, não digo que mentiu, não vou dizer nada disso, terá de alguma forma estado enganado? A área da sensibilidade da parte do Sr. Ministro e que na altura as coisas estavam a decorrer portanto, creio que para a pública em nome do Governo português e a DGCOM e, portanto, a decisão do Governo é anterior, é feita em primeiro lugar em relação à decisão que enfim, não foi conclusiva em relação à DGCOM. Em relação a este tema. Mudando de tom rapidamente, o número 4 do artigo 1º do Caderno de Encargos dizia que podia haver atos e medidas com vista à recuperação económico-financeira enquanto decorresse o processo de privatização. O que eu lhe pergunto, porque também já não tenho tempo para mais, é se alguma vez a Comissão se pronunciou sobre estas situações, ou seja, as situações de paragem que entretanto aconteceu, que não cumpriam então a tal intenção de recuperação económica financeira que o próprio Caderno de Encargos expressamente admitia. Alguma vez se pronunciou sobre estas situações? Não lhe parece que a competência genérica de acompanhamento e fiscalização e a obrigação de contribuir para o sucesso da operação deviam conduzir a alertas, a pareceres, a chamadas de atenção à administração dos estaleiros ou à Impodef ou à própria tutela? Não lhe parece que isto competia também nos poderes que lhe eram atribuídos? Não, nós, por exemplo, em relação ao terminar a primeira fase do processo que estava calendarizado, quando é que, portanto, terminava e perante, enfim, terminava o prazo para entregarmos ao Governo, ao Ministério da Defesa e ao Ministério das Finanças entregar-se o processo para decisão, isto em Conselho de Ministros, a Comissão pronunciou-se que não estavam, as candidaturas não estavam bem balizadas com toda a informação para haver uma decisão capaz. De maneira que houve prorrogação do prazo logo imediatamente a partir daí e, portanto, nós fomos, de certa maneira, intervimos nessa prorrogação para pedir mais esclarecimentos, indiscutivelmente. Se me permite, só uma pergunta mesmo direta de sim ou não. São 10 segundos. Tem conhecimento que no âmbito do processo de reprivatização a Martin Fer apresentou proposta de subconcessão dos estaleiros navais? Foi a mesma apreciada nessa fase? Teve algum conhecimento disso? Não. Desconhecia por completo. Muito obrigado.